presente é um conflito dialético entre o passado e o futuro. Ao longo de toda a história, forças de manutenção e de transformação têm se degladiado pelo controle. Nessas circunstâncias, surge o interregno. Interregno é um conceito que surge no contexto monárquico, especificamente para descrever o processo e o momento de transição que acontecia quando um rei deixava o poder, mas sem ter um herdeiro para o trono pré-determinado, um herdeiro bem definido. Então, esse momento entre um rei e outro era chamado de interregno, o período entre reis. Ele era marcado por ser um processo de transição, por ser um tanto quanto caótico e perturbado, porque na ausência de um rei, ninguém sabia muito bem quem obedecer, quem seguir e quais seriam os próximos passos a ser tomados. Um bom exemplo desse processo foi um período que a gente viveu aqui no Brasil na década de 30 do século XIX, mais especificamente a partir de 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono, da coroa de rei, de imperador mais especificamente, em nome do filho dele, Dom Pedro II. Só que na época, Dom Pedro II tinha 5 anos, então ele era incapaz de conseguir governar todo esse território. Portanto, 3 senadores foram escolhidos para serem os representantes do imperador nesse processo, até que ele atingisse a maioridade. Só que esse foi um período bastante conturbado, porque, primeiramente, os representantes do imperador não eram o imperador, então eles não tinham a presença e a força política que ele teria. Por outro lado, pelo fato de serem 3 senadores, isso também acabou gerando mais uma difusão política, porque ninguém sabia muito bem qual dos 3 que mandava, quem deveria ser obedecido e quem seria seguido, o que acabou gerando um período bastante frágil politicamente, bastante desorientado. Mas qual a relevância desse conceito para explicar um processo num contexto monárquico nos dias de hoje? Por que ele foi escolhido como nome desse canal? Bom, posteriormente, alguns séculos depois, diversos outros autores e pensadores retomaram esse conceito, esse interregno, para tentar explicar o processo contemporâneo, a atualidade. Um dos primeiros desses pensadores foi Antonio Gramsci, que foi um pensador italiano profundamente envolvido e imbuído dos ideais que permeavam e que floresciam na década de 20 do século XIX. Tanto pelos valores marxistas quanto pelo sucesso das revoluções de 1917, ele idealizava e ele entendia esse momento de interregno como um processo de transição entre o fim do modo de produção capitalista antigo e a formação de um novo modo de produção, que formaria essa nova sociedade. Mas nesse meio tempo haveria um processo de transição até que se conseguisse desconstruir todos os modelos do passado e construir um modelo do futuro. Nesse sentido, ele escreveu um poema, um pequeno verso, que acaba por descrever um pouco desse momento da maneira com que ele percebia. A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma variedade de sintomas mórbidos aparecem. Esse poema acaba por apresentar alguns desafios que nós experimentávamos, que nós experimentaríamos enquanto sociedade nas próximas décadas e nos próximos anos. E é curioso porque posteriormente, mais para frente, diversos outros sociólogos e pensadores retomam esse conceito para tentar explicar a pós-modernidade, o momento contemporâneo que nós vivemos. Entre eles destaca-se Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que descreve e retoma um pouco dessa descrição do interregno como uma fase, um momento em que o velho já não mais é, mas o novo ainda não o é. Portanto, seria uma maneira de descrever o conjunto de instituições, de estruturas e de processos que a gente tem, que já não são mais capazes de solucionar e de superar os problemas que nos são apresentados, mas que ao mesmo tempo as estruturas da sociedade futura ainda são incipientes e incapazes de se estabelecerem com força. Portanto, o momento atual, o presente, essa década de 20 do século XXI, se mostra como a materialização desse interregno. Agora, nesse momento,
essa dicotomia entre passado e futuro torna-se explícita. Ao mesmo tempo que nós lutamos com questões típicas do século XV, como obscurantismo, movimentos anti-vacina e terraplanistas, ou mesmo a própria pandemia que experimentamos, ainda temos que disputar e conseguir compreender questões como inteligência artificial, algoritmos, bioética e várias dessas questões que remontam um futuro que parecia distante demais, parecia ficção científica alguns anos atrás. E nesse momento, nesse interregno que nós experimentamos, a humanidade padece. Padece da ausência de valores guia, da ausência de líderes, não como pessoas e grandes chefes de Estado, líderes como personificação de valores que são capazes de guiar a população e formar uma sociedade do futuro. Nesse contexto, a humanidade padece de uma desorientação, sobretudo com o advento das tecnologias da informação, da internet, das redes sociais. Nós temos a informação nunca antes disso na história da humanidade. Nem o mais sábio dos homens teve contato com o tanto de informação que uma criança de 3 anos hoje em dia tem através de smartphone. E nesse contexto, eu sinto que esse canal surge não com o objetivo de trazer verdades absolutas ou de tentar reconstruir o mundo, mas simplesmente de tentar estabelecer um espaço de diálogo, um momento e uma situação que nós possamos construir conhecimento, construir juntos, de maneira coletiva, criar e refletir sobre os processos, sobre quais serão as novas etapas que nós tomaremos enquanto sociedade. Mas acima disso, é uma revisitação à máxima socrática, a busca pela máxima socrática de que uma vida não questionada não merece ser vivida, com o objetivo de tentar trazer reflexões para que nós possamos juntos questionar exatamente quais são os valores do passado, quais são os valores do futuro e quais são os valores que eu, enquanto indivíduo, vou adotar para formar a minha vida. Porque frequentemente nós imaginamos a sociedade como uma coisa tão externa, tão distante, tão separada de nós, mas no final das contas, quem forma a sociedade somos nós. São milhares de indivíduos reunidos que formam esse coletivo. Portanto, que nós possamos ser a mudança que queremos ver no mundo e utilizarmos esse espaço, esse momento, como uma circunstância, uma oportunidade de conseguirmos refletir e nos desenvolvermos de maneira coletiva. Então, se você tem algo a dizer, algo a comentar, algo a criticar, ou mesmo trazer uma nova reflexão, comenta aqui embaixo para que a gente possa estabelecer esse diálogo e tentar criar alguma coisa juntos. E, posteriormente, conseguir determinar quais serão os novos caminhos e o novo rei que comandará para encerrar esse processo de interregno que acaba por ser um tanto quanto conturbado. Que possamos usar essa crise, esse momento de desorientação, como um momento, uma oportunidade para refletirmos e para optarmos, para conseguirmos separar o joio do trigo, escolhermos quais são os valores que devem ser mantidos e quais precisam ser reformados. Eu acho que era basicamente esse o projeto, o propósito desse canal. Espero que a gente possa contribuir e criar alguma coisa juntos. Até a próxima. Tchau.